Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 58. Eu já vou me adiantando aqui. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, 55 ao 58. Diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No capítulo 15 aqui, para fazer um resumo para vocês aqui, um esqueleto do capítulo 15, Paulo começa falando acerca do Evangelho. Paulo fala acerca da ressurreição. E Paulo fala acerca do corruptível e do incorruptível, ou seja, do humano e do espiritual. Muito bem, irmãos. Não quero me deter muito aqui em uma introdução. Então, no nosso primeiro ponto aqui, eu quero dizer para você que o preço da redenção foi doloroso, mais do que nós podemos imaginar ou perceber. Não há como a mente humana, de alguma forma, ter algum tipo de referência para a dor que Cristo sofreu no Calvário, assim como não há como termos uma referência humana para o amor de Deus. Quando lá Jesus conversando com Nicodemos em João 3,16, ele declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não encontra comparação, não é? Ele só diz: ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não há comparação nem para o amor de Deus ao enviar Jesus, nem para a dor que Cristo sofreu no Calvário. Nós vivemos uma geração em que as pessoas têm, de alguma forma, se tornado partidárias, têm, de alguma forma, seguido alguns tipos de ideologias, por assim dizer. Nós temos os grupos, né? E não é de hoje, né? Na época ali de Paulo ali, um fala que eu sou de Paulo, outro fala que eu sou de Pedro, outro fala que eu sou de Apolo, outros falam que eu sou de Cristo. E é interessante que dizem que aqueles que falavam que era de Cristo eram os piores. Ai, pastor, como assim? É porque aqueles que falavam que era de Cristo, eram aqueles que falavam assim: não, eu não me submeto à liderança humana, não. Pelo menos aqueles que falavam assim: eu sou de Pedro, seguia, né? Era um líder para eles. Eu tenho um mentor, eu tenho um líder. Aqueles que falavam: eu sigo a Paulo, tinha um mentor, não é? Aqueles que falavam: eu sigo a Apolo, tinha um mentor, alguém que podia aconselhar, orientar. Aqueles que falavam: eu sou de Cristo, tipo assim, não, eu sou independente, eu sirvo a Deus na minha casa, eu não preciso de igreja, não preciso de nada disso, porque eu pertenço ao Senhor. Hoje, isso se repete, claro, no âmbito político, também no âmbito espiritual. Tem muitas pessoas que seguem ideologias as mais diversas. Tem problema? No sentido político, desde que você não desacate o seu irmão, desde que você não tenha ódio no seu coração, você é livre. Nós somos uma democracia, você pode votar em quem você quiser. No sentido espiritual, se for em questão de usos e costumes, não tem problema a igreja que você frequenta. Agora, se é uma igreja que precisa de um livrinho para interpretar a Bíblia, se é uma igreja que tenta diminuir a deidade de Cristo, não é? A divindade de Cristo, tornando Cristo como alguém que era iluminado, que era superior, mas que não era Deus encarnado, fuja dessa igreja. Porque Deus se fez carne, habitou entre nós, levou a cruz ao Calvário. E não se engane, a maior dor de Cristo não foi a coroa de espinhos, a maior dor de Cristo não foi ter suas mãos e pés perfuradas por aqueles cravos. A maior dor de Cristo foi carregar o seu pecado e o meu pecado, sendo inocente. E não é só isso. Jesus não foi obrigado a ir ao Calvário, irmãos.
Pensa, né? O Gilson está indo tirar umas férias, vou usar ele como exemplo aqui. Pensa um homem do tamanho do Gilson, um cara franzino igual eu. Se eu for segurar o Gilson, se ele quiser soltar, eu seguro? É claro que não, ué. Claro que eu não dou conta. Você acha que alguém conseguiria segurar Cristo? Aquele que quando foi ser preso lá no Getsemane, que a guarda chegou, ele falou assim: a quem buscais? E os soldados caíram. Os soldados levantaram e falaram: a quem buscais? E os soldados caíram. Jesus disse: a minha vida ninguém toma, eu a dou voluntariamente. Jesus levou a cruz ao Calvário por sua própria vontade, por amor de ti. Desde o início, o povo tenta diminuir a deidade de Cristo. Já o Evangelho de João, não sei se no Evangelho ou nas suas cartas, João escreve o seguinte: aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque os gnósticos ou agnósticos da época da igreja primitiva, e eles existem até hoje, eles até entravam no meio da igreja para concordar com certas coisas. Não, eu acredito que Jesus foi alguém além do seu tempo, que Jesus foi alguém especial, alguém poderoso, mas tem um detalhe: tudo aquilo que ele suportou, ele não suportaria se ele fosse carne. Jesus era uma manifestação de Deus, mas aquilo que ele tinha não era matéria. É como se a gente fosse pensar hoje um holograma, né? Já viram aqueles programas de TV que colocam, tem uma cantora famosa secular aí, chamada, não sei o que, o pai dela era o Nat King Cole, eu não conheço muitos artistas assim. Ele morreu, a menina era criança. Hoje ela é uma cantora famosa. Puseram ela e o pai para gravar juntos. Ele pegou uma voz dele, gravada em 1950, gravou a voz dela 10 anos atrás, mixaram juntos, e hoje os dois cantam juntos, põe um holograma dele e ela aqui, ó. Então eles estavam querendo dizer que Jesus era uma manifestação ali, mas não, Jesus sofreu na carne, por amor de nós. Eu não posso falar tudo que eu precisava falar nessa noite aqui, mas nós vamos para o último versículo que nós lemos. Olha o que diz o último versículo que nós lemos aqui. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso, do vitupério, olha, tem um erro que algumas pessoas cometem, não é nenhum pecado cometer esse erro, mas o meu papel pastoral é te ensinar. Nunca diga que Jesus foi um mártir, nunca use o termo martírio de Cristo. Mártir é um ser humano que de alguma forma se envolve com uma causa, e ele talvez enfrenta uma autoridade, não pode fazer nada para se livrar daqueles a quem ele se opõe, e essas pessoas então tomam ele como exemplo, e o matam em praça pública. Nós temos no Brasil Tiradentes, e em outras situações, e você vê muitos mártires por aí, mas Jesus não morreu como um mártir, Jesus morreu em nosso lugar. Não que se nós morrêssemos adiantaria alguma coisa, mas ele assumiu a forma humana sem pecado, pagando o preço por nós. Então a morte de Cristo não foi martírio, e sim foi um vitupério. Quando você for falar acerca do sofrimento de Cristo, você fala o vitupério de Cristo, ou a morte vicária de Cristo. Diante disso que nós temos como conhecimento, agora nós podemos ler esse versículo com muita paz e com muita esperança. Paulo dizendo: portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes. Jesus foi firme e constante, obediente até a morte, morte de cruz. Só havia um caminho para a redenção, e esse caminho passava pelo Calvário. Jesus tinha que passar pelo Calvário, mas passando pelo Calvário, ao terceiro dia, hoje se comemora domingo de Páscoa, na madrugada de um dia como esse, as mulheres foram ao sepulcro visitar Jesus, e um anjo falou: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Não está morto, mas ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Então sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E por último, eu leio para a gente se levantar, orar e cear.
Mateus 28, 19 e 20. Portanto, Jesus dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que hoje vos tenho mandado. Agora ouça isso: e eis que estou convosco todos os dias, dias de Covid, dias de tempestade, dias de luta, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, é isso que está escrito aqui. Jesus declara: assim seja. Quando Deus diz assim seja, será. Então descansa o seu coração, porque embora muitas pessoas tenham estado tristes aí, católicos ou não, né, na sexta-feira da paixão, hoje é um dia de júbilo, um dia de alegria. Nós estamos aqui para cear, para participar do corpo e do sangue de Cristo, porque um dia Ele se fez carne, habitou entre nós, levou a cruz ao Calvário e disse: está consumado.